Tá ok. Bom, professor, falando para os alunos aqui, o professor Edilson Neri foi o meu professor principal, né, na minha formação profissional. Eu me formei com ele na faculdade, foram 4 anos de faculdade e acredito que acho que foram 6 anos estudando com ele na EMESP. Na EMESP. Então, o professor Edilson ele teve uma importância muito grande na minha vida. Ele foi muito paciente comigo, porque eu dei muito trabalho para ele. Eu dei muito trabalho. E ele, o professor Edilson, sempre foi muito paciente comigo e me ajudou muito. Eu devo muito a ele, eu tenho uma gratidão assim, que eu levo para a minha vida toda, assim, porque ele me ajudou em todas as áreas, né? Não só na área, não só como trompetista, mas também na minha formação da minha cabeça, trabalhou muito isso comigo. Ele já falava de neurolinguística bem antes, hoje está na moda falar, mas ele já falava sobre isso, sobre essas questões de como pensar o trompete, a parte psicológica, a parte emocional. E ele me ajudou muito nessa época. Teve várias aulas assim que eu chorava. Cheguei a chorar na aula de desespero aí, porque não, ainda sou até hoje bem ansioso assim. E o professor Edilson Neri aí foi um pai musical aí para mim aí nesse tempo todo. E ele tem uma trajetória profissional muito interessante, né? Porque eu gostaria de começar falando sobre isso, professor. Como é que o senhor começou a estudar? Porque isso é meio que o garoto prodígio, né? Pelo menos o Franguinho sempre falou que você era garoto prodígio. Antes de começar, eu só queria te fazer umas perguntas antes. Sim. Os seus alunos, né, que estão aí nos assistindo, qual que é a idade deles? A idade média? 12 anos. 12, 12 anos. 12 anos é a idade média, É. né? É só para contar um pouco da sua introdução aí, né? O que o professor Israel aí tá dizendo é exatamente o que acontece com qualquer aluno nessa faixa de idade que vocês estão, né? A questão da ansiedade, a questão de provavelmente não ter muita maturidade ainda para entender algumas coisas, né? E então isso faz parte, né, do processo. Inclusive o Kaique, né, recentemente, ele postou no Facebook uma foto comigo e tal, e falou assim, esse foi o professor que me deu aula justamente na pior fase da minha vida, né, que foi a adolescência. Mas isso é normal, isso faz parte do ser humano estar nesse ponto aí de aprendizado, né, e tem que passar por isso. Eu também, como aluno, saí com o capitão várias vezes chorando. Não só Caiu aqui, caiu a conexão. Israel. Voltou, Cadê voltou. você, Israel? Deu uma caída na conexão aqui, mas voltou. Você está falando do capitão. Tá falhando sua voz. Voltou, né? Voltou. Parece que deu umas travadas. A internet está dando uma. Parece que tá falhando. Mas você tá me ouvindo? Sim, pode falar, pode falar. A gente está te ouvindo. Está todo mundo aqui. Tá. Então, eu vou falar do meu início, né, que você comentou. Tive um início muito bom, né? Com 10 anos de idade, eu comecei a estudar trompete na banda de Rude Ramos, né? Comecei em banda, fiquei por volta de 5 anos, mais ou menos, na banda de Rude Ramos, com o professor Romilson Curvelo da Silva. De lá, eu fui para a escola municipal
em 1978, mais ou menos. Tive algumas aulas com o Lelé, falecido já, né? E depois disso, depois de uns 3 ou 4 anos, eu estudei com o Gilberto Siqueira. A minha trajetória, na verdade, no início ela foi meteórica, né? Eu sempre tive muita facilidade para tocar. Porém, esses meus primeiros professores fizeram escolhas um pouco desastrosas, né? E que, por sinal, foram coisas que me fez até pensar em dar aula, em lecionar e também não cometer esses erros, né? Ficar mexendo muito em bocadura, ficar mexendo em dente, ficar mexendo numa série de coisas que, com o tempo, já faz aí o quê? Uns 46 anos que eu toco trompete, que eu leciono mais ou menos uns 40 anos. Então, assim, o que dá para perceber é que não existe nada milagroso, né? Não existe nada que a gente possa fazer para mudar, né, a embocadura de alguém. As coisas têm que acontecer naturalmente. Então, a partir do momento que você começa a mexer na estrutura dessas coisas, aí você acaba tendo um monte de dificuldades que, na verdade, você não tinha antes, né? Então, foi o que aconteceu comigo, e aí eu comecei a ter uma certa instabilidade para tocar e muitos problemas de embocadura mesmo. Então, uma trajetória rápida aí, só para vocês terem uma ideia, né? Depois que eu estudei com o Gilberto Siqueira, aí na década de 80 eu ia muito para Curitiba fazer lá na orquestra. Depois, no início de 90, eu fui para os Estados Unidos, trabalhei lá durante quase 2 anos, fazendo show, trabalhei na Broadway, em Las Vegas, em vários lugares, tocando, né? E depois voltei para o Brasil, e foi quando eu entrei na Banda Sinfônica do Estado, foi quando eu entrei na ULM para lecionar e também na FAAM. Tá? Então, de lá para cá, eu fiquei aí o tempo todo praticamente tocando na Banda Sinfônica. Tive uma boa trajetória aí também na música popular. Eu sempre consegui levar os dois, né? Eu gostava também de tocar popular e não vejo problema nenhum das pessoas fazerem vários estilos. Eu acho que quanto mais, melhor. Mas de uns 20, 25 eu estou muito mais focado mesmo nessa questão das aulas, né? Já tive muitos desafios, muitos alunos, e a ideia sempre é tentar lidar com isso com naturalidade, né? Eu vejo hoje com a globalização, né? Essa coisa da internet, as pessoas têm mais acesso a tudo, né? Que era o que a gente tinha falta na época. Na minha época não existia CD, não existia computador, não existia internet, não existia nada, né? Para eu ouvir alguma coisa do Maurice André, eu tinha que encontrar alguém que tinha o disco e comprar uma fita cassete e dar para essa pessoa para ela gravar para eu poder ouvir. Então era um processo muito mais lento, né? Método, só existia o Arban, não tinha mais nada. Mas, assim, eu conheço muita gente que só estudou o Arban e toca muito bem. Então, assim, não é de coisas, né, que a gente tem, né, de informações aí que faz as pessoas tocarem, né? Muito pelo contrário, às vezes eu acho que e não dá tempo das pessoas assimilarem tudo isso, né? Por exemplo, com quantos anos você está hoje, Israel? 36. Oi, falhou. 36. 36 anos. Israel. Eu tô com 36 anos. Consegue me... Oi? Eu tô com Seu 30... áudio está falhando muito. Eu não consigo entender. Eu tô com 36 anos, professor.
conseguem me ouvir? Voltei. Caiu, voltou. Eu tô com 36 anos. Vamos aguardar ele voltar. Tô aqui. Tá me ouvindo, professor? Eu tô te ouvindo agora. Então, eu tô com 36 anos. Falha muito, eu não consigo ouvir. A sua idade eu não ouvi ainda. 36. 36. Tá. Então, volte um pouquinho no tempo, tenta se lembrar da época, né, que você tinha aí a idade deles. Qual que era o seu nível, né, de maturidade musical, né? Não é nem outras questões, né, em outros aspectos, mas tudo que você hoje pensa em música é muito diferente do que você pensava lá quando você tinha 12, 13, 14, 15 anos, né? Mas isso é normal com todo mundo, né? Você vai estar com 40, 50 anos e falar assim, puxa, por que que eu não fiz tal coisa quando eu tinha 14, tinha 15? Porque você não ia fazer, eu não tenho entender essas coisas, né? Infelizmente, tudo na música é muito lento, né? É um processo que é um processo de pesquisa vitalícia, né? A gente passa a vida inteira estudando, pesquisando, estudando, pesquisando e, e no fim não vai aprender tudo e não vai saber tudo mesmo, porque tá? Professor, quando Oi. quando você estava nos Estados Unidos, você chegou a fazer uma aula com o Michael Sachs, né? Que é o primeiro trompete lá de Cleveland. Como é que foi essa experiência? Então, eu conheci o Michael Sachs quando ele tinha recém-chegado em Cleveland. Eu fiquei morando em Cleveland mais ou menos aí uns 4 meses, né? E o Michael Sachs era muito jovem ainda, né? Ele tinha acabado de sair, se eu não quarto trompete em Dallas, se não for isso, me corrija, mas isso foi em 1990 e, e, e eu posso estar confundindo as orquestras aí, mas se eu não me engano, ele era quarto trompete em Dallas e tinha feito o teste para Cleveland e assumi primeiro trompete, né? A cadeira de primeiro trompete. Eu tive uma conversa muito séria, né? Muito forte. Você falou de chorar em aula, então assim essa experiência para mim eu saí chorando desse dia, né? Porque eu já tinha tido contato com outros professores lá nos Estados Unidos, eles já tinham me alertado, na verdade eu não queria aceitar, né? Que essas experiências todas que os meus professores fizeram comigo, né? Acabaram com a minha natureza, né? Então a conclusão que todos eles chegam é de que a interferência deles, né, acabou influenciando bastante na minha embocadura, de forma que eu não tivesse mais a natutinha para tocar. E a conversa com o Michael Sachs foi muito nesse sentido, né? Porque naquela época eu estava muito desesperado para que, né? Você toca, você faz as coisas ali, mas existe uma série de instabilidades ali que vão te acompanhando e vão te atrapalhando, né? E, e naquela época ele disse para mim assim uma frase que ele falou assim: puxa, eu não consigo te ajudar porque eu sinto que você precisa de um professor bem clínico mesmo e ele disse que sentia muita facilidade para tocar e que ele não sabia
exatamente como ele fazia as coisas, né? E para você ver, né, a questão da maturidade e tal. Hoje, você pega métodos dele, você pega coisas dele que ele foi se aprofundando e foi aprendendo uma série de coisas que parte da natureza dele. Porque ele sempre pôs o instrumento na boca e saiu tocando e não se preocupava muito com essa questão física, né, com essa questão clínica. Mas essa aula com ele, não só com ele, mas as outras que eu tive também, foram muito importantes para eu sentir esse poder todo, essa força toda que um professor pode fazer na vida de um aluno. Pode ajudar, ele pode ajudar um aluno a ser um super profissional, um super trompetista, mas também pode acabar com a vida dele. Tomar decisões erradas aí e fazer com que a pessoa passe o resto da vida com uma série de problemas. Eu estou contando do meu caso, mas eu conheço outros casos também de outras pessoas que passaram por problemas parecidos, né? E eu lembro muito bem nessa época, né, que você comentou da aula com o Michael Sachs, lá nos Estados Unidos mesmo, eles sempre tinham essa divisão, assim, né, de professor que era mais musical mesmo, professor mais técnico e outro mais clínico, né, mais é, clínico mesmo. Né? Existiam professores lá na época que eu cheguei a conhecer que eles só lidavam com isso, só lidavam com problemas. Eles não eram professores de dar aula normal, de sentar ali, de fazer arband, de fazer essas coisas. Então, assim, é um problema sério, né? Que tem que ser mostrado, né? Principalmente para os seus alunos que estão ouvindo aí, e não entrar nessa de ficar vendo essas coisas no Facebook. As pessoas têm o hábito hoje de ficar por vídeo, né? Fazendo um monte de coisas e as pessoas acabam se influenciando com isso, né? E sempre aparece alguém com algum exercício milagroso, alguma coisa aí que vai mudar a vida da pessoa, que o cara vai tocar mais agudo, vai tocar mais... Não existe, cara. Você sabe disso, né? Você estudou muito e sabe que o degrauzinho ali que você precisou subir, às vezes, um tiquinho daquele degrau, você levou 3 anos ou 4 anos para conseguir esse degrauzinho. E é assim funciona com todo mundo. É lógico que tem algumas exceções, você pega aí Serguei Nakariakov, Wynton Marsalis, Rubens Simeone, tem uma série de músicos aí que você olha e fala assim, não, esses caras nasceram, né, para tocar trompete, mas eles estudam bastante também e têm uma rotina muito séria. E não é só facilidade, não. Professor, aí nessa época mesmo, o senhor começou também a adquirir novos saberes, né? Porque além de trompetista, né, a gente sabe que o senhor é arranjador, e você tem um trabalho forte com percepção, né? Se não me engano, você tem ouvido absoluto, né? E você tem um trabalho de forte percepção. Como é importante a percepção para a gente que estuda trompete, estuda música? Por que é importante também ir para esse outro lado? É muito boa essa pergunta. Em primeiro lugar, cara, assim, eu não gosto muito de ficar do absoluto. Eu acredito que as pessoas acabam por tendo mais facilidade ou mais dificuldade, né, em alguns aspectos, né? E o ouvido é a mesma coisa. Tem gente que tem mais facilidade para ouvir determinadas coisas, outros tem menos. Então, o que eu sempre fiz foi tentar passar para os alunos de que se você acha que você não tem o ouvido absoluto, isso é uma coisa que vai te travar. A gente não, né?
E por que que a gente tem que ter um ouvido bom? Porque o nosso instrumento é um dos mais chatos que tem para você produzir as notas, né? A gente produz o som, diferente de um piano que você bate o dedo na tecla e, né? A maioria dos instrumentos tem um pouco mais de facilidade nesse sentido. Agora, o trompete é a gente que fabrica, né? E, e é bastante complicado, porque se a gente for falar aqui de frequência ou de arma, né? Os alunos eles ainda não passaram por isso, mas uma coisa que eu falo, estudem bastante essa outra parte, seja o trompete, né? Acabou de dizer aí, né? Eu faço arranjos, eu fiz um curso bem longo com o Cláudio Leal, né? Eu fiz um curso muito longo de arranjo, de orquestração, de harmonia, de reharmonização, e acho que tudo isso não só é importante para você ter, porque você depender só de tocar trompete, pode ser que hoje em dia não seja a melhor escolha, né? Para o mercado de trabalho, eu quero dizer. Então você tem que se qualificar mais, tem que fazer mais coisas. Porém, todas essas outras coisas que vocês vão fazer, além do trompete, vão ajudar muito mais vocês a tocarem o instrumento de vocês, né? Por exemplo, existem maneiras de vocês estudarem intervalos, tríades, escalas, ouvir isso bastante, gravar, ouvir, salvar em MP3 no celular de vocês, enquanto vocês estão indo para aula de trem ou de ônibus, vocês colocarem o fone de ouvido e treinando essas coisas. Eu consegui, assim, com vários alunos que foram bem persistentes, assim, não tinham ouvido bom, eu consegui perceber um resultado muito bom deles. Todo mundo tem a capacidade de melhorar a conditiva, tá? Isso não precisa, a pessoa não precisa ter ouvido absoluto para fazer isso. Você precisa ter um ouvido bom. Você precisa treinar o ouvido, assim como qualquer outra coisa, né? Que você precisa treinar o ouvido também precisa treinar, né? O fato de ter ouvido absoluto é uma coisa que me incomoda bastante, né? Porque como eu ouço, então as diferenças que você tem de frequência, às vezes, acaba incomodando muito. Então, se você não tem um ouvido absoluto e você tiver com a sua afinação em 441, e o amigo do lado está em 442 ou 440, está próximo, provavelmente você vai sentir um pequeno batimento ali, né? Mas não vai sentir tão incômodo. Só que para mim é super complicado. Para tocar eu não consigo tocar. Qualquer diferençazinha que dá eu percebo. Então é uma loucura. Vive 24 horas por dia analisando tudo, né? Qualquer coisa que você ouve é uma frequência que vem definida já no ouvido. Eu acho isso péssimo eu não acho que o músico tem que ter ouvido absoluto, não. O músico tem que treinar ante o ouvido, aí melhorar, assim como treinar a leitura, né? Percebo muito isso, né? As pessoas ainda têm muito problema de ritmo, de leitura, de transposição, né? Entender que o trompete é um instrumento transpositor, olhar tudo isso. Aí aquela pessoa que consegue fazer é aquela que gastou mais tempo em cima disso, né? A vida não é só feita de facilidade, né? A gente não pode olhar para uma pessoa que está tocando super bem lá e falar, também você tem facilidade para caramba para isso. Bom, pode até ter alguma facilidade, mas tem muitas dificuldades também. Todo mundo é ser humano, todo mundo tem um monte de defeitos, né? Com um monte de problemas que você encontrou na sua trajetória aí estudando, você percebeu que de repente teve coisas que você não precisou se preocupar muito. Você teve mais facilidade, mas por outro lado,
outras pessoas tiveram mais dificuldade nesse aspecto aí que você sentia mais facilidade. Então, assim, eu tento fazer a cabeça dos alunos, e você hoje como professor deve entender isso também, que é difícil, né? Porque eles querem tocar, 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 tocar. E nosso indivíduo estudo em 50% do tempo, né, deles pensarem no trompete, e nos outros 50% do tempo fazer outras coisas. Fazer solfejo, fazer transposição, fazer um trabalho de ouvir intervalos. E hoje em dia é muito fácil, cada um pode fazer isso sozinho em casa. Você pega lá um Sibelius, um Finale, sei lá, você vai lá e coloca intervalos, vai colocando lá vários intervalos de segunda maior, por exemplo, aleatoriamente. Grava isso, põe no celular, vai, ouve, ouve, ouve várias vezes, entendeu? É um processo lento, cansativo, mas que dá resultado, né? Trabalhar muitas coisas fora do instrumento é uma parte só, o resto é algo que você tem que se disciplinar e colocar isso na rotina de estudo. Outra coisa, professor, que o senhor faz muitas bancas, né? A vida toda aí, como educador, fez muitas provas, muitas bancas, e todo ano tem a banca de seleção para entrar na EMESP, tem os grupos jovens também, que tem as bancas. O que é que uma banca espera do aluno que vai entrar primeiramente na EMESP, né? Vai entrar, quer estudar na EMESP. O que é que os professores querem ouvir dos alunos na hora que chega lá para fazer a audição? Boa pergunta. Nós temos algumas diferenças, né, nessa questão de banca, já faz aí mais de 20 anos que a gente tem bancas todo ano, né, não só para ingressar na IMESP, mas as bancas da banda jovem, da orquestra jovem. Então eu vou explicar um pouco de bancas. Para ingressar na EMESP, na verdade, a gente não tem nenhum critério para aprovar ou reprovar um aluno, tá? A grosso modo, a gente aprova todos os alunos que fazem o teste. É que eles têm uma sequência de notas, a gente não pode colocar nota igual, tá? Então, para todo mundo entender, a pessoa precisa tirar mais do que 7 para estar classificado. Se ela tirar menos do que 7, ela está reprovada. Só que se eu tiver 10 alunos com notas acima de 7, eu não posso ter nenhuma nota repetida. Então, elas têm que vir numa sequência, numa ordem que você coloca lá 9,5, 9,4, 9,3, 2, vai descendo, né? E aí a gente só coloca numa sequência que a gente acha que os que foram melhores para eles serem chamados quando tiver vaga antes, né? Mas assim, reprovar algum aluno para ingressar na IMESP é praticamente impossível, a não ser que o cara chegue lá e ele nunca, na boca nunca tocou nada. Mas o mínimo que ele conseguir tocar, a gente vai avaliar e vai qualificar ele, vai colocar ele numa ordem ali, né? Isso depende, todo ano tem, não sei se vocês sabem disso, mas a Santa Marcelina Cultura, né, que administra os guris aqui da região, e a EMESP, todas essas coisas têm no contrato de gestão com a Secretaria de Cultura, que é horrível, né, porque engessa a gente em todos os aspectos. Primeiro, a questão dos ciclos. Então, a pessoa tem com a idade que ela tem dentro desses ciclos. E você sabe disso, que não dá. Às vezes você tem um aluno de 16 anos que às vezes está mais fraco musicalmente do que um que tem 10, 11 ou 12, que já trabalhou mais coisas, já fez mais coisas. Então, isso para a gente não quer dizer nada.
quer dizer que o que precisa estudar vai precisar estudar, ele precisa estudar mais, vai precisar fazer mais coisas. Mas existe uma quantidade X de vagas para cada ciclo. E todo ano tem que ser calculado, quando termina o ano, para os alunos que já estão estudando, quantos que foram reprovados ou quantos que estão mudando de ciclo, para saber quantas vagas você vai ter no outro ano. Então, é muito imprevisível. Então, se você vai fazer aí uma prova para o segundo ciclo, por exemplo, pode ser que chegue num ano aí que tenha 8 vagas, 9, 10 vagas para segundo ciclo. E pode ser que nesse ano teve uma vaga, sei lá, 2. Então, isso muda sempre. Banca das orquestras jovens e da banda jovem. O bicho pega. Por quê? Os alunos eles têm que entender que às vezes acham que a gente não está prestando atenção, mas aí sim a gente está prestando atenção em muitas coisas, né, muitos detalhes. E eu sempre dou esse exemplo, né, para vários alunos que vêm me questionar, porque o aluno vai lá e faz a prova, aí depois ele não é aprovado. Aí ele me liga e o Israel até conhece alguns amigos dele da época que fazia banda jovem e tal. Ele já até sabe, eu não vou citar nome porque isso é chato, mas assim, de ligar e falar assim, pô, professor, eu toquei bem pra caramba na prova, eu não errei nada, e não sei o que, papai, não passei. Então, olha só, a pessoa que vai passar numa banca não é a que errou menos, ou a que não errou, entendeu? E pode não fazer parte do critério que a gente está utilizando ali, né? Eu vou dar o exemplo da banda jovem, porque a orquestra jovem é outro critério da analisa, porque a cada prova que a gente vai fazer, o Cláudio Cruz conversa com a gente antes e ele deixa na mão da gente escolher, mas ele pede as características para a gente. Ele pede antes, ele fala, eu quero uma pessoa assim, assim, assada, eu quero assim. Então, assim, é mais complicado. Da orquestra jovem é mais. Da banda jovem é simples. A gente tem 3 notas para cada aluno que vai fazer a prova. Ele tem uma nota pela peça de confronto, ele tem uma outra nota pela livre escolha e ele tem uma nota pela leitura à primeira vista. E aí eu pergunto, o sujeito foi lá e tocou 100% a peça de confronto. Aí você dá um 10 para ele. Aí ele foi lá e tocou 100% a peça de livre escolha. Você soma as duas notas, já deu 20. Só que ele se recusa a fazer a primeira vista porque ele acha difícil, ele nem quer fazer a primeira vista. Então ele tem 20 que tem que ser dividido por 3. E a nota mínima para você ser aprovado é 7. Então você tem que ter mais de 21. Você não pode, se você tem 20, você já tem menos de média, entendeu? Então é bastante complicado. Por isso que eu falo, não basta só estudar trompete, tem que estudar outras coisas, questão de postura, né? Alguns detalhezinhos, né? Por exemplo, a pessoa às vezes está na sala ao lado aquecendo e você está ouvindo que ela está se matando ali, uma coisa que seria um aquecimento, ela está se matando ali, tocando o tempo todo, forte, tocando agudo e tal, não sei o quê. E aí, quando ele entra para fazer a prova, aí o som dele já está meio cansado, ele começa a tocar alguma coisa, já tem aquele barulho de um monte de saliva dentro do instrumento, quer dizer, a pessoa não toma nenhum cuidado de tirar toda a saliva do instrumento antes de começar a tocar. São vários detalhes. Outra coisa é a questão do ritmo também. Apesar deles tocarem sozinhos, né, eles ficam muito tardes e tocam as coisas fora do ritmo. E a gente que está na banca, a gente está batendo a pulsação ali, a gente está batendo o tempo para sentir realmente se a pessoa está
tá fazendo o ritmo certo, tal. Então tem um monte de coisa às vezes por trás que as pessoas não, é lógico, elas não participam de banca, né? A gente, como participa muito de banca, a gente já faz uma série de coisas que é natural, né? E aí, para a orquestra jovem, a coisa fica mais complicada ainda, né? Que é aquilo que eu falei. Aí tem outros aspectos que tem que ser analisados, né? E um exemplo é a entrada do Eric Venditti, né? Acho que 10 anos atrás, se eu não me engano, que ele entrou na orquestra jovem. A gente ia fazer a banca numa sexta-feira de manhã e quando eu acordei indo para fazer a banca, eu recebi um e-mail do Cláudio Cruz dizendo exatamente o que ele queria. Ele falou: eu já tenho 2 trompetes na orquestra, os 2 seguram o primeiro trompete super bem e eu não quero ninguém de ponta, assim, não quero nenhum trompetista que seja já praticamente profissional, sabe, que o cara toque tudo, que faça tudo. Não, eu quero que vocês peguem alguém que seja jovem e que vocês enxerguem aí que ele tem um caminho pela frente e que ele vai crescer dentro da orquestra, né? E aí o Eric caiu como uma luva nesse teste. Tinham vários alunos lá que tinham 23, 24, acima de 20 anos, a maioria todos acima. E quando a gente aprovou o Eric, vieram conversar comigo, como sempre. As pessoas vêm e reclamam, pô, mas entrou um moleque, não sei o quê, o moleque tem 13 anos e não sei o que lá, bababá, falaram um monte. Eu falei assim, olha, independente do Cláudio Cruz ter pedido para gente que queria alguém jovem, mesmo assim o Eric ainda tocou melhor do que todo mundo. Então, assim, para a gente foi fácil, porque é, ele tocou muito na prova. Tanto é que depois que ele entrou na Orquestra Jovem, vocês viram aí, prêmios ele já ganhou, né? Quantas participações ele teve aí em concursos, e ele está com 16 anos, né? É um garoto, é super novo e já está praticamente saindo da Orquestra Jovem também, está indo para a Itália ou para a Suíça, sei lá para onde que ele vai. E a questão é essa: toda vez que tem prova da Orquestra Jovem, a influência do maestro é muito grande nesse sentido, né? Como ele tem que trabalhar com os alunos, eu acho que é um direito que ele tem de escolher, né? Nesse momento eu preciso disso. Pode ser que num outro momento seja diferente, né? Mas é sempre em função da necessidade dele. E da banda jovem eu acabo percebendo que a gente tem uma quantidade muito grande de inscrições, muita gente fazendo as provas e todos eles, na maioria, no mesmo nível. Fica todo mundo ali no mesmo nível. Então, assim, para vocês que são jovens, que estão estudando, o que tem que pensar? Não só em tocar trompete, tem que ter um diferencial, né? O que você precisa para tocar trompete? Ah, precisa de um som bonito? Trabalhe esse som bonito. Uma afinação boa? Trabalhe essa afinação para que ela seja a mais perfeita possível. Ritmo tem que ser 100%, a gente não pode ter 9%. O ritmo é matemática, é um cálculo exato que a gente tem que fazer. Então, estudem para ter o melhor ritmo e por diante. Várias coisas que vocês puderem ir agregando, aí, acrescentando. Isso numa prova, a gente, tá? Isso a gente percebe. Mesmo você tocando sozinho ali, sem acompanhamento de piano, tá, não interessa. A gente consegue perceber essas coisas, se a pessoa está afinando as notas, se as notas estão no lugar, se o som está assim, assado, se ele está respirando em lugares certos, se ele está respeitando as frases, né? Tem vários aspectos que tem que ser analisado. Então, quanto mais precisão vocês tiverem, e essa precisão não pode ser essa coisa de eu toquei a música inteira e não errei nada. Isso não diz quase nada, né? Tocar a música sem escrocar ou sem errar uma nota, sei lá, isso não quer dizer nada. Tem muita coisa por trás disso ainda, né?
Então, é o que eu falei, é um trabalho muito longo, muito demorado. Já faz, por exemplo, 46 anos que eu toco e eu não consegui tocar do jeito que eu gostaria de tocar, né? É aquela velha história, né? A gente não é aquilo que a gente quer ser, a gente é aquilo que consta, né? Então, tem muitas coisas que, por mais que vocês estudem também, vocês não vão conseguir 100%, né? Nada garante que tudo que vocês vão estudar vai chegar nesse 100%. Pode ser que algumas coisas sim, outras não, né? Então, é um trabalho lento, longo, né? Mas é que é vitalício, é para a vida inteira. Você vai estar com 70, 80 anos, vai estar sentado com o trompete na mão ali, tocando Clark, tocando nota longa, fazendo flexibilidade, estudando escala, né? Isso aí ninguém escapa disso. É só um parênteses nisso tudo. Numa conversa com o Wynton Marsalis uma vez, ele disse que tinha ficado durante uns 7 anos da vida dele praticamente estudando as mesmas coisas e sem falhar um dia. Eu falei, nossa, mas assim, um dia ou outro você não descansou? Ele falou, não, eu teve uma fase que eu fiquei aí uns 7 anos estudando todos os dias, praticamente as mesmas coisas. Um detalhe, ele deixa o trompete do lado da cama, sempre montado, né? Então ele dizia que a primeira coisa que ele fazia era pegar o trompete e fazer 2 horas de nota longa. De essa sessão de 2 horas de nota longa, aí ele ia tomar um banho, escovar os dentes, para lá, tomar o café da manhã e depois voltava para começar a estudar, né? Aí você pergunta se um cara desse que nasceu tocando já, né? Porque ele era um gênio quando ele era feto, né? Tava dentro da barriga da mãe, já tocava. Quer dizer, o cara fica 2 horas estudando nota longa, né? Então, isso tudo é para mostrar para a gente que não tem é, estudo que seja ruim, ou que seja, eu sou mais avançado, já faz 10 anos que eu toco, então eu não preciso estudar nota longa, né? Sei lá. E a outra experiência que eu tive foi com o Maurice André. A última vez que o Maurice André esteve aqui no Brasil, eu consegui ficar 5 horas com ele no hotel conversando. Então, assim, as melhores oportunidades que a gente tem às vezes com esse pessoal é a hora que você vai tomar um café com ele, né? A hora que você vai ter uma conversa um pouco separada do que o é, né? Muitas vezes o masterclass ele abrange tudo, né? Fala um monte de coisas que outras pessoas já falaram, né? E na hora que você está sozinho com eles, eles acabam comentando, né? E o Maurice André falou para mim que ele tinha um estudo. Isso é uma das coisas que nunca saiu da minha cabeça. Isso foi em 1996. Foi a última vez que o Maurice André esteve aqui no Brasil. Ele chegou para mim e falou assim: é, primeiro eu tinha perguntado do filho dele, né, que tocava trompete também. Ele falou assim: meu filho é vagabundo, ele estuda 5 horas e acha que vai tocar trompete um dia, né? Então, assim, isso é um caso à parte. Eu não acho isso. Eu acho que 5 horas por dia é tempo pra caramba. Dá para você estudar muito. Enfim, aí ele completou que ele tinha, né, uma carga de estudo assim muito grande, né? E que ele exercício que ele fazia e que ele chamou de impostação de notas. A conversa é difícil porque assim, como ele era francês não gosta muito de falar inglês, né? Aliás, francês odeia americano, né? Então, na época ele tinha a maior raiva do Marsalis, porque o Marsalis estava surgindo, né? E ele, Marsalis, mas enfim, ele falou assim: olha, eu faço um exercício que eu chamo de impostação de notas. Eu falei, como é que é? O cara senta, pega o instrumento, escolhe uma nota sol lá, por exemplo. Aí ele põe na boca, respira, tira.
Respira. Ataca a nota sempre no mesmo lugar, com a mesma dinâmica, com o mesmo som, exatamente igual. Só uma nota. Ele escolhe uma nota aleatória e fica nela. Chuta quantas vezes ele fazia isso. Ou quanto tempo ele gastava em cima de um estudo desse. Tenta chutar. 1 hora, pelo menos? Travou de novo. 1 hora, pelo menos? Alô? 1 hora, pelo menos, nesse exercício? Vocês conseguem ouvir o Israel ou não? Ou só eu que não? Deixa eu ver se eu consigo falar com alguém aqui. Tá falando. Oi? Eduardo, né? Travando um pouquinho. Você consegue ouvir o Israel? Otávio, é você que está aí? Cadê o Otávio? O Otávio está aqui também. Caiu a conexão. Olha o Otávio aí, ó. Tudo bom, Otávio? Tudo. Beleza. Deixa eu voltar com o Israel lá. Está me ouvindo, professor? Fala aí, Israel, para ver se eu consigo. Eu estou ouvindo. Você entendeu a minha pergunta? Sim, ele ficar pelo menos 1 hora por dia, 1 hora nesse exercício. Espera aí que você sumiu da tela agora. Como é que eu faço para você voltar para a tela? Quando eu falo, acho que eu... Ah, voltou. E voltou, agora voltou. Então, a gente já logo de início, né, a gente fala, chuta aí, né? Pô, o cara deve fazer isso bastante, né? Ele estuda isso aí 1 hora, 2 horas. Não, ele estudava 3 ou 4 horas isso aí. Ah, nossa. Aí você pensa, pô, mas o cara toca pra caramba, bicho, é o melhor trompetista do mundo, né? Ele viveu aí uma fase que foi, acho que durante 30 anos ou 40 anos ou mais, sei lá, que não tinha para ninguém, só ele tocava. O cara era perfeito, né? Uma nota e fica 3, 4, né? Então, isso tudo, essas coisas é que foram mais importantes, né, no meu aprendizado, inclusive para passar isso para os alunos, né? De que não importa o que você esteja fazendo, importa o que como você faz, né? Professor, E também entender que a gente de tudo, né? Não tem uma coisa que tem que fazer mais do que outra, né? E a gente não vai se safar disso, né? Ou seja, eu não gosto de fazer flexibilidade. Bicho, você vai ter que fazer, senão você não vai tocar, não tem como, né? Eu não gosto de estudar escala, eu tenho dificuldade para tocar escala maior. Então, todas essas coisas têm que ser trabalhadas, sabe? Tem que forçar, que eu digo, sentar a bunda na cadeira lá e fazer uma lista das coisas que você acha importante para tocar trompete. É isso, 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 isso. E tem que estudar tudo isso, tem que estudar tudo isso todos os dias, né? E ir buscando sem ação, né? Em cima disso. A gente nunca vai ser perfeito, a gente só busca a perfeição porque você precisa de um ponto, né, para ir. Você tem que determinar alguma coisa, não pode simplesmente só ficar soprando o instrumento todos os dias e achar que vai dar algum resultado. Não, a gente tem que ir para o lugar, né? Tem que ter algum objetivo, uma meta e conseguir chegar próximo disso. Quanto mais próximo chegar, a gente está no caminho certo, né?
Professor, deixa eu fazer uma pergunta técnica de trompete. Você tinha passado para mim um exercício do Clark para fazer pianíssimo, mais piano possível. Por que esse exercício é tão bom de se fazer? E foi o Maurice André que passou, se eu não me engano, né? Se eu não estiver enganado, né? Falhou um pouco na sua pergunta, deixa eu ver se é isso. Você falou do Clark, né? Qual que é a importância de fazer ele bem pino, né? E alguma coisa do Maurice André que eu não falhou. É do Maurice André, foi ele que passou esse exercício? Não. Na verdade, nessa década de 80 aí, quando muito problema de embocadura, né? E tive essa passagem aí com esses professores meio desastrosos, né? Eu tinha muito contato na época com o Gil, o Valmir Gil, que é da banda Mantiqueira, né? Que toca popular aí, acho que a maioria conhece ele, um monstro. E, e eu vivia na casa dele, a gente estudava junto, o Proveta também, ele morava com o Proveta na época. Então, a gente tinha meio que um grupo de estudos, assim, né? Que praticamente a gente estava todos os dias juntos. Nossa, fazia uma série de coisas com o Proveta. Isso tudo partiu muito deles, né? O próprio Proveta, ele fazia a gente emitir as notas o mais piano possível, sempre tentando buscar o máximo piano possível, e o Clark eu fazia com o Gil ficava o tempo todo pegando no pé. Nessa época ainda, né, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, né, mas eu entendia que esse processo de só tocar o Clark não vai ter muito efeito se você não tocar ele bem piano. E aí o porquê do piano? Pode ser que tenha alguma ligação com o Maurice André, sim, porque o Rubens Simeon, ele estudou com o Maurice André. O pai dele levava ele da Espanha para a França lá para ter aulas com o Maurice André. E o Maurice André falava para ele assim: você não precisa de muita coisa, tá tudo pronto aí, né? Na sua cabeça, né? As coisas estão prontas, né? Você consegue fazer fácil. Então, a única coisa que o Ruben ele enfiou na cabeça que tinha que fazer é que 80% dele, da rotina dele, tinha que ser pianíssimo. Por quê? Quando você toca mais forte, por uma questão de física, né? Quando você sopra mais forte, passa um volume grande de ar nos lábios e a nota vibra, né? O lábio vibra, a nota sai. Então, assim, há uma facilidade melhor em você soprar de mezzo forte para forte, fortíssimo, do que piano, pianíssimo. E o que precisa acontecer para que você faça piano, pianíssimo? A sua coluna de ar precisa estar no lugar e você precisa ter um controle disso. Se você não tiver um controle, você não consegue tocar, vai falhar o tempo todo. Então, enquanto a gente está estudando o Clark e ele está, você tem que prestar atenção. Como é que está a dinâmica? Se tiver mezzo forte, daí para cima, você está treinando a digitação. Você não está deixando de estudar, lógico. Mas para aproveitar melhor a dinâmica, que com isso você vai controlar o fluxo de ar, né? E a sua coluna de ar ela vai ter que estar bem no lugar para sair, porque senão ela vai começar a falhar. E isso também é uma coisa que o Max Schlossberg também mexe muito com o método dele. Né? É um estilo diferente. Aliás, se eu não me engano, o Clark estudou com o Max. Eu acho que é isso. O Clark foi aluno do Max Schlossberg. Né? Então, eu não sei se você chegou a fazer quando veio uma aqui para o Brasil. Você chegou a vê-lo ou não? Quem? O Rubem? Que cortou aqui, professor. Não, o Malte.
Tá, o Malte Burba, você chegou a Ah, sim, conhecê-lo? foi. Foi sim, foi nos 2 masterclass dele, lá na Santa Marcelina. Então, você deve se lembrar de um exercício que ele passou de respiração, que você pegava uma folha de papel, mais ou menos desse tamanho, né, quadrado, e você tinha que soprar e manter o papel na parede, né? E depois ele fazia você cortar um pedaço assim pequenininho. E aí você tinha que manter ele na parede também. Então, qual que era a diferença? Você não consegue soprar da mesma maneira que você sopra o grande, porque o papel pequeno ele fica pulando, você não consegue fazer ele ficar parado. E aí que entra o Clark. Exatamente da maneira que faz com aquele papel pequeno, aquele fluxo de ar, né? É a maneira que você sopra para fazer o Clark. E aí você soprando dessa maneira, você vai perceber que o papel vai ficar colado, porque assim, o segredo do exercício que ele passou, né, eles pegam o grosso, né, o geral do negócio. Mas não é bem assim, não é só você soprar o papel na parede, né? Se você estiver soprando o papel e ele estiver se mexendo, estiver pulando, é porque a sua coluna de ar não está firme, ela não está no lugar. Principalmente o pequeno, papel pequeno, para ele tem que ficar parado. Ele não pode ficar pulando. Se ele estiver pulando, significa que o seu fluxo de ar ele está muito espalhado e você não está soprando, tocando piano, entendeu? Então, o Rubens Simeon agora no quando ele veio, né, o ano retrasado, acho que foi, é, ele fazia as coisas, aqueles exercícios de flexibilidade que ele fazia piano, é de chorar, né? O cara consegue transformar um exercício de flexibilidade, né, numa música, né? Uma coisa linda, né? O cara fazendo flexibilidade 2Ps, 3Ps, sabe? Você só consegue fazer se você tiver controle. Se você não tiver controle, não vai sair, né? Então aí que está a importância do Clark. O Clark é um dos estudos aí que realmente mexe bastante com essa questão da fluência, né? Aí mais para frente começaram a aparecer vários exercícios de fluência, tal, né? Mas assim, o Clark para mim ainda é indispensável, é uma coisa que todo mundo tem que fazer a vida inteira. Clark, Max e Arban. Se você estudar esses 3 métodos aí bem estudado, muito pouca coisa além disso, né, que você pode trabalhar aí para ajudar em alguns outros aspectos, mas todos eles têm tudo o que você precisa, né? E o Clark, ele realmente nisso mesmo, é coluna de ar. Professor, para a gente ir para o nosso último tópico aqui, antes de eu abrir para as perguntas dos alunos finais, o senhor também tem um trabalho forte com músicas de câmara, né? Falhando. Para a gente ir para o nosso último tópico, antes de abrir perguntas para os alunos, eu queria falar sobre músicas de câmara, né? Que o senhor é professor de música de câmara e qual é a importância dos alunos fazerem e participarem de grupos camerísticos? Por que é importante fazer esse tipo de atividade? Ótimo. Para responder essa pergunta, vocês vão ter que lembrar no início da nossa conversa a, o assunto referente ao ouvido, né, que a gente estava comentando aí, que a gente tem que trabalhar bastante o ouvido, né? E por que agora ele vai ser muito importante estar num grupo de câmara, né? E simplesmente pensar que você tem uma parte lá, vamos supor que a gente está fazendo aí um quarteto de trompetes. Aí você tem a parte lá de primeiro trompete e você toca a sua parte de primeiro trompete. Esse pensamento, ele é pobre demais, né? A gente não pode pensar que a gente tem que reproduzir a partitura que você tem na frente. Na verdade, é aí que trabalha todo o processo de percepção. O que você tem que fazer? Você tem que ouvir
o que todos estão tocando, de que forma que eles estão tocando, o que cada um faz, e perceber o nível de percepção, quanto você vai conseguir um resultado melhor dentro do grupo. Por quê? Porque você vai afinar melhor, né? Você não vai ter problemas com o ritmo, porque se cada um tocar separadamente, de uma forma diferente, isso não traz um resultado. Na verdade, você tem ali 4 pessoas que vão tocar, mas que quem vai ouvir tem que ter a impressão que é uma pessoa, porque o som tem que ser o mesmo, a articulação tem que ser a mesma, a dinâmica tem que ser a mesma, o ritmo tem que ser preciso para todo mundo, né? Por que a gente fica impressionado quando ouve um German Brass tocando, né? Um Canadian Brass tocando, esses grupos, né? O nível, né, de percepção deles é muito alto, eles conseguem fazer, todos toquem da mesma forma, muito mais do que esse trabalho individual. Aí tem que esquecer essa parte individual, né, de tocar só a sua parte. Não, você tem que transformar isso numa coisa que tem que juntar com os outros, né? E lá na EMESP a gente sofre bastante nessa questão de música de câmara, porque quando começa o ano eu falo para eles, olha, a sua aula de instrumento, se você quiser faltar o semestre improvado, não tem problema. Se você não quiser estudar e chegar na prova e tocar mal, não tem problema, porque você só está prejudicando você. A câmara não. A música de câmara você tem ali um quarteto que você está trabalhando. Aí, na semana teria aula, aí você, acho que eu não vou na aula, tô meio com preguiça, ou tô precisando fazer outras coisas, tá, e não vai na aula. Aí os outros 3 que vão, já não é uma música de câmara, já não dá para você fazer aquilo que estava sendo feito. E assim por diante. Aí chega numa prova, se você não aparece, isso acontece muito, acontece muito. Então, assim, num grupo, qualquer atitude que você tenha, o comportamento, afeta o grupo todo, né? É diferente da aula individual. Mas, só para encerrar essa questão aí da música de câmara, isso aí é um complemento de tudo que você faz em casa, né? Nessa questão de trabalhar a percepção. E isso vai te dar uma base muito grande para um dia, quando você estiver sentado numa orquestra, entender o que o maestro está pedindo para você. Aí você já vai perceber que, opa, o jeito que eu estou tocando é como se eu estivesse tocando num grupo de 4 trompetes. Mas não são 4 trompetes, é uma orquestra sinfônica. Você tem cordas, você tem madeiras. Como é que é a articulação disso? Como é que é um forte disso, né? Forte não é forte, vai depender muito da situação que você está. Né? Então, tudo isso está sempre relacionado à mesma coisa, né? Ao nível de percepção. Você, quanto mais aguçado você tiver esse nível de percepção aí, melhores resultados você tem e mais rápido, né? Que coisas que você poderia levar 10 anos, com menos tempo você consegue fazer. Não precisa esperar 10 anos ou 15, né? Bom, pessoal, os alunos aí que quiserem fazer pergunta, pode abrir os mics agora, quem quiser, e aproveita agora, fazer as perguntas finais aí para o professor, e aproveitem para perguntar. Não tem pergunta boba, tá? Pode perguntar qualquer coisa. Fiquem à vontade, Eduardo, o César, o Otávio e o Thiago podem fazer suas perguntas aí. Aproveitem agora para perguntar, porque o professor está aqui. E, como eu falei anteriormente, não existe pergunta boba, né? Então, pode perguntar. Eduardo? Pode desmutar os microfones. Boa tarde. Oi, tudo bom? Boa tarde a todos. Mestre Israel. Professor, o
primeiro assunto que o senhor falou em relação à ansiedade, isso tem, hoje, nos dias de hoje, atingido a muitos músicos, né? Principalmente quando se fala em banca, prova, teste. Não só, eu tive muito isso também em relação à prova do Enem, e não é fácil. Como que o senhor, o que o senhor, que dica que o senhor poderia dar a quem tem bastante ansiedade e para diminuir isso? Como é que nós poderíamos estar, um exercício poderia estarmos diminuindo toda essa ansiedade? Boa pergunta. Tem alguns exercícios que vocês podem fazer, depois eu posso até me comprometer a escrevê-los, porque eu tenho de cabeça alguns exercícios que eu fiz. Isso foi, acho que na década de 80, que eu estava estudando com o capitão. E eu fazia muitos exercícios de respiração. E eu comecei a usar vários exercícios de respiração para tentar ajudar os alunos a respirarem melhor para tocar. E aí eu comecei a perceber o quê? Comecei a perceber que à medida que as pessoas iam fazendo os exercícios de respiração, elas iam evoluir cada vez mais em cima do exercício. Então você começa a fazer o exercício ali num dia, passa uma semana, 2 semanas, um mês, você progride muito em cima do exercício. Porém, na hora que você põe o instrumento na boca, você continua tocando igual. Ninguém conseguia né, o exercício de respiração na hora de tocar. Então, assim, eu acho que exercício de respiração para vocês na hora de tocar, desde que vocês utilizem isso, né? Agora, é uma ferramenta muito justamente nessa questão da ansiedade. E aí você tem que pensar em exercícios do tipo fazer às vezes com música, né? Às vezes eu saio para correr ou para caminhar, então eu aproveito esses tempos aí, né? Esse momento para fazer esse tipo de coisa. Então você está indo para o trabalho, está indo para a escola, você pode fazer isso. Você está andando, por exemplo, você dá 4 passos e respira pelo nariz, tá? Inspira, né? Inspira pelo nariz 4 tempos. Sustenta esse ar 4 vezes o valor que você fez. Então, se você fez 4 tempos, você vai segurar o ar dentro de você preso 16 tempos. Depois que deu os 16 tempos, você começa na metade desses 16, que são 8. E depois você volta de novo. É um ciclo, né? Você vai sempre... Então, assim, qual que é o detalhe desse exercício? Não pode ter tensão. Isso aí não é para você respirar 5.000 litros de ar e ficar roxo, se encher de ar. Não. Você inspira controladamente pelo nariz e presta atenção nos 4 tempos que você está respirando para que eles sejam iguais. Não pode ser... Eu respirei muito mais fundo e menos no terceiro e no quarto. Não é igual. 4 tempos iguais. Sustenta. Sem intenção nenhuma. Começou a sentir falta de ar ou sei lá o que, para de fazer. Para e começa de novo. Você vai trabalhar isso. Respira, segura. Aí solta, começa de novo. Então, se você pensa em 4 tempos, você vai sustentar 16, vai soltar em 8, de novo, sem parar. Tenta fazer tipo 10 minutos ou 15 minutos sem parar. No início vai cansar, você vai se sentir ofegante, vai acontecer um monte de coisas. Então, assim, não se preocupe. É uma coisa que tem que ser feito só 10 minutos por dia. Não adianta você estudar 1 hora disso ou 5 horas, que nem o Maurice André faz com uma nota lá, porque isso é uma coisa que você tem que criar um condicionamento. Respira,
e sustenta esse ar dentro de você, à medida que você for soltando, você vai começar, e a sua frequência cardíaca ela vai começar a diminuir. Isso é legal se vocês tiverem aquela cinta de correr ou relógio que marca a, a frequência, né? Para vocês perceberem isso. À medida que vocês vão fazendo exercício, lá, essa frequência ela vai oscilar bastante, mas a tendência ela é ir diminuindo. Então, assim, é ruim você ficar nervoso? Não. É bom você ficar nervoso. Se você entrar numa banca para tocar, se não aqui para você, toma algum remédio aí, alguma droga, sei lá, entendeu? Mas não é o caso. O caso é que a gente não pode deixar que esse nervosismo atrapalhe você na hora de tocar, entendeu? É interessante que você tenha essa adrenalina, essa ansiedade toda. E aí a gente volta no mesmo assunto do Clark, de tocar piano. E qual que é o principal? Né? Você tem que ter controle. Vai fazer um solo que é difícil, né? Vai fazer um solo que é difícil, você tem aí alguns compassos antes vamos supor que você tem 10 compassos de pausa. O que eu faria? Eu respiraria e seguraria esse ar. Quando eu estiver faltando 2 compassos para você entrar, solta todo esse ar, respira normal e toca. Você vai perceber que seu corpo vai reagir diferente, tá? Não fique... Normalmente acontece isso, né? Quando você tem um solo para fazer, às vezes tem contagem antes. Isso é meio que comum, né? Não vou dizer para vocês que é, mas é comum você ter essa quantidade de alguns compassos antes, né? Então, assim, respirou um pouco, segura, sem tensão. Relaxa o corpo todo e mantém o ar preso. Depois solta. Você vai perceber que quando você for respirar para tocar, aquela ansiedade, aquele nervosismo que você estava sentindo, ele não vai te atrapalhar para tocar. Você vai continuar nervoso. E é bom que você sinta nervoso. Significa que você tá vivo, que você está inteiro, que você não está drogado. Né? Não adianta te dar uma anestesia, aí você tocou o solo, depois você faz assim, como é que foi o solo? Eu não lembro. Quer dizer, nem você sabe, né? Então a ideia não é que a pessoa utilize alguma droga, né, para tirar o nervosismo. E isso é comum, tem gente que usa, né? Os famosos tarja preta e os benzodiazepínicos, né? Só que isso é uma coisa que te tira meio do sério, você fica molenga pra caramba e atrapalha outras coisas. Não adianta você tomar um calmante para você ficar mais calmo. Quer dizer, aí você vai atrapalhar outras coisas, né? O Inderal, que é um outro remédio aí que as pessoas costumam usar, ele é um beta-bloqueador. Na verdade, ele vai fazer isso que a respiração, o beta-bloqueador ele impede que o seu coração dispare. Só isso. Ele não é um narcótico, ele não é um remédio sério, não é um calmante, não é nada. Ele simplesmente é um remédio indicado para quem tem problema no coração ou tem problema de pressão. Eu, no caso, uso esse remédio hoje contínuo, né? Porque eu tenho problema de arritmia e isso mantém a frequência mais controlada, não deixa disparar. É só isso que ele faz. Mas também não aconselho nada disso. Uma coisa super simples e natural é a respiração. É lógico que não adianta sair por aí fazendo um monte de exercício de respiração, mas com o tempo você tem que ir conhecendo o que é legal para você, né? Então, assim, tem vários exercícios nesse estilo aí, né? Aí você vai fazendo e vai percebendo, né? A gente volta naquele assunto da percepção. A percepção, ela não é só auditiva, né? Ela é num geral. Você vai testando, vai fazendo, opa, esse exercício aqui é legal, se eu fizer ele 5 minutos por dia já me deixa uma condição melhor, aí eu vou fazer isso. E é assim que funciona.
Não existe nada que seja único e milagroso para todo mundo. Existem várias coisas que vocês podem fazer que podem ajudar. São ferramentas que vocês vão ajudar. Depois eu posso passar com calma para o Israel, talvez. Eu vou ver até se eu acho o livro. Tem um livro que é de respiração hindu e yoga. A primeira página do livro ele já diz o seguinte: para você tomar cuidado como fazer os exercícios, senão você pode ser enterrado vivo. Só para vocês terem uma ideia da seriedade do negócio, e que assim tem exercícios bastante complexos mesmo. Não recomendo para ninguém. É uma tal de respiração retida que chama. Eu já cheguei a ficar, depois que você passa de 5 minutos sem respirar, você pode ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Os hindus lá na Índia fazem isso, né? Então, assim, para você, ponto demora muito e você precisa perceber um monte de coisa. Dá tontura, você quase vai desmaiar. É uma loucura. Eu fiz isso de loucura mesmo, né? Mas não precisa, né? Esse tipo de exercício assim, você não precisa usar. Então, dentro desse livro, eu consegui vários exercícios que ajudam a gente, inclusive nessa onda de coronavírus aí, né? Eu já vi vários fisioterapeutas. A gente tem que trabalhar um pouco mais a nossa questão pulmonar, né? Que são esses exercícios de respiração, vão fortalecendo muito esses músculos aí. Então é até meio que lógico, né, para esses hindu yogis aí, eles não ficam com facilidade porque eles estão sempre trabalhando essa questão pulmonar e está sempre eliminando impureza. E tem uns exercícios legais assim que a gente faz que você dá uma boa forçada nos pulmões mesmo e elimina impurezas. É questão simples, assim, sabe? Eu vou falar para você, faz que você não vai pegar coronavírus. Não é bem por aí. Mas, assim, quanto mais a gente fizer, quanto mais fortalecer, mais difícil vai ser de uma coisa dessa acontecer com a gente. Entendeu? Obrigado, professor. Respondido? Super respondido. Beleza. Professor, alguém mais? eu vou estar encerrando, porque senão vai ficar muito longo o vídeo, mas eu quero agradecer o seu tempo, agradecer aí dividir um pouco do seu conhecimento. Acho que precisa de mais uma live para a gente falar sobre mais coisas, porque é muitos anos de história e de música. Mas eu quero agradecer o tempo que o senhor disponibilizou para a gente. Sim. Dizer também publicamente aqui com os alunos que eu sou muito grato por tudo aquilo que o senhor fez por mim. Eu devo a minha carreira e muito também ao trabalho que o senhor fez comigo, a paciência. E hoje aí eu fico feliz de ver os meus alunos indo estudar contigo. Para mim é um prazer muito grande, eu fico muito honrado e eu agradeço mesmo aí por tudo que o senhor fez. Aí, e fica aí uma mensagem final aí para os alunos aí. E você imagina para mim a gratidão, né? A felicidade que eu fico de ver que você era pequeno, né? Quando você entrou na ULM, antiga ULM, né? Hoje, né? Tá aí tocando o seu instrumento, está regendo, fazendo aí vários projetos, e os seus alunos também. Você já tem os seus alunos, né? Então é gratificante para mim também, é muito gratificante. Eu sempre falo isso para todos os alunos. Falo assim, gente, bronca vocês vão tomar inteira. É uma coisa que faz parte do processo, não tem como escapar. Deixa eu só fazer uma sugestão, se você quiser depois conseguiram fazer as perguntas, se quiser anotar e me mandar e eu gravar e responder, não tem problema não. Principalmente Ótimo. com essa onda do... Aí eu tô em casa o tempo todo, né? Então, assim, inclusive meus alunos, eles estão gravando as coisas e me mandam, eu escuto e tô dando aula de casa nessa pegada aí. Então, assim, se tiver alguém, perguntas que querem fazer,
de duas uma, ou anota, me passa, ou se não, marca um outro horário, um outro dia a gente conversa de novo, não tem problema não. Estou à disposição aqui. Foi um prazer e agradeço o convite e o que eu puder, né, fazer aí para ajudar o projeto de vocês aí a continuar, tá bom? Tá bom, professor, pode deixar, eu vou fazer isso com os alunos, pegar as perguntas dele, e assim que a gente tiver um tempo aí, a gente marcar. Precisa melhorar a sua internet aí, viu, Israel? Tá difícil aqui a minha internet. Acho que está todo mundo em casa agora trabalhando. Israel. Está todo mundo em casa Precisa botar um trabalhando bombril agora. na antena lá do seu Wi-Fi. Já caiu, então. Tá boa. Só foi falar, minha internet caiu. Fala para ele que eu mexo também com internet, com computador. Eu faço bastante coisa assim de além do trompete. Eu arrumo notebook, iPhone. Eu manjo bastante disso. Fala para ele botar um bombril aí na antena dele para dar uma melhorada. Eu voltei aqui, professor. Tá me ouvindo? Olha lá, ele nem conectou ainda de novo. Tô aqui. Cadê o Israel? Oi, Israel. Tô aqui. Tô zoando com você enquanto você tá fora, bicho. Você tem que botar bombril na sua antena. Sua conexão não tá boa, não. Não, tá ruim demais. Mas obrigado aí, professor. Tranquilo. Me fala aí qualquer coisa, estou à disposição aí. A gente vai conversando, sim. Fica tranquilo. Ótimo. A gente vamos tentar marcar um outro dia que for bom para o senhor aí. Mantenha o pessoal ativo aí, né? Sempre pesquisando, estudando, sempre fazendo alguma coisa. Tá bom? Grande abraço para vocês aí e até breve. Até mais, professor. Obrigado. Obrigado, galerinha. Obrigado, alunos aí. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.